Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Luciana, sou professora de cosmetologia no curso de farmácia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou apresentar a palestra sobre nanocosmetologia, a nanotecnologia na formulação de cosméticos. Quando a gente fala de cosmetologia, né, a gente precisa primeiro entender qual é a definição de cosmético pela legislação brasileira. Né? Então, os cosméticos são preparados constituídos por substâncias naturais ou sintéticas ou suas misturas, de uso externo nas diversas partes do corpo, sistema capilar, unhas, lábios, dentes, membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais, protegê-los ou mantê-los em bom estado. Essa é uma definição bastante ampla, mas é uma definição parecida também com a de outros países. Dentro dessa definição bastante ampla sobre cosmético, nós podemos classificar os cosméticos para praticamente 4 categorias. As preparações para higiene, os perfumes, os cosméticos que estão relacionados à maquiagem, por exemplo, e preparações para uso infantil. Além disso, os cosméticos também recebem uma segunda classificação, que é baseada no grau de risco que oferecem. E o que isso quer dizer? Os cosméticos eles podem ser classificados em grau 1 ou grau 2. O grau 1 são produtos que oferecem risco mínimo de acordo com o seu uso. E os cosméticos de grau 2 são produtos com risco em potencial. Dentro dos cosméticos de risco mínimo, nós podemos citar os sabões, os shampoos, as escovas dentais, os cremes de beleza, salões de beleza, loções de beleza e etc. Né? E outros produtos também que são utilizados no nosso dia a dia. Já os cosméticos de grau risco 2 são produtos com risco em potencial. Nós podemos descrever o shampoo anti-caspa, por exemplo. Né? E dentro desse shampoo anti-caspa ainda existe uma classificação mais recente, que ele pode ser chamado de cosmecêutico. Né? E o que seriam esses cosmecêuticos? São os cosméticos com finalidade terapêutica. Então, eles estão classificados dentro desses cosméticos de grau 2. Além disso, todos os produtos infantis também fazem parte desse risco. E aí, o que são os nanocosméticos? Né? Então, os nanocosméticos são os cosméticos, né, que dentro da definição de cosméticos, que utilizam a nanotecnologia para veicular ativos ou outros ingredientes nanoestruturados com foco principalmente no ganho de propriedade e desempenho quando comparado aos cosméticos convencionais. Os nanocosméticos já estão no mercado? Sim, já fazem parte do mercado há pelo menos 10 anos, né? E o Brasil é um dos maiores mercados consumidores de cosmético, ficando normalmente em terceiro ou quarto lugar, perdendo aí somente para os Estados Unidos, Japão, né? Então o Brasil ele tem um grande consumidor de cosmético, focado principalmente nos cuidados com a pele, nos produtos de higiene, e aí podemos citar o grande uso de desodorantes pelos brasileiros, né? Produtos de maquiagem e durante a pandemia, principalmente, os produtos relacionados à skincare. E aí podemos citar as máscaras faciais, os agentes clareadores e os agentes hidratantes, além dos fotoprotetores. Então, num estudo realizado, né, um levantamento realizado de 2008 a 2015, eles puderam observar que houveram alguns depósitos, né, muitos depósitos de patente ao longo desses anos, e aí foram verificados 45 pedidos da aplicação desses cosméticos e 102 pedidos em relação à composição desses nanocosméticos. Em relação ao mundo, no Brasil foram de 972 pedidos, só no Brasil foram depositados 110 novos pedidos de patente. Tá? Então tem os dados aqui, caso vocês queiram verificar o estudo completo. A aplicação da nanotecnologia nos cosméticos, ela concentra-se principalmente nos produtos que são destinados na pele do rosto e do corpo e com ação anti-envelhecimento e de fotoproteção. Né? Então, os nanocosméticos eles precisam apresentar algumas vantagens em relação aos cosméticos convencionais. E aí podemos observar algumas vantagens como penetração mais profunda através da epiderme. E aí podemos citar alguns exemplos, né, de cosméticos que são utilizados para tratamento de melasma,
alta segurança na sua utilização, existe uma grande preocupação com a toxicidade desses produtos, né? Então eles precisam passar por todos os testes, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os resultados visíveis em menos tempo de uso. Os ativos passam a ser protegidos de degradação química, enzimática e oxidativa. Então, no caso da vitamina C, né, que é um produto muito utilizado, mas a vitamina C ela é muito instável nas formulações. Então, a própria indústria abre mão, às vezes, de não aplicar uma vitamina C pura, mas um derivado de vitamina C, ou se aplica um derivado de vitamina C e a vitamina C pura também podem ser protegidas através do uso da nanotecnologia. A liberação também é controlada e a gente pode dizer uma liberação modificada, né? E além de conferir melhor absorção, ter ação prolongada, ter toque leve e suave. Isso é muito importante no caso dos filtros solares, né? Então a nanotecnologia ela ajuda também a melhorar a aparência daquele cosmético, deixando, por exemplo, os filtros solares sem aquele esbranquiçado, né? Então quando a gente passa na nossa pele um filtro solar que usa a nanotecnologia, esse filtro solar ele tende a ser transparente, não formar aquela camada esbranquiçada como era antigamente, como também tem algumas formulações até hoje que possuem essa característica, tá? A nanotecnologia, então, ela vai ser aplicada basicamente de duas formas, né? No uso de dispersões ou o uso de nanoformas insolúveis. Dentro das dispersões, nós podemos citar ainda os lipossomas, as nanoemulsões ou nanopartículas lipídicas. Então, essas nanopartículas elas serão utilizadas principalmente como carreadores desses ingredientes ativos dos cosméticos, podendo ser lipo ou hidrossolúveis. E isso varia também de acordo com o tipo de pele que esse produto vai ser aplicado. Dentro das nanoformas insolúveis, nós podemos citar as nanocápsulas poliméricas, as nanopartículas de carbono, sílica, prata, ouro, cobre, por exemplo. E aí, nós vamos citar alguns exemplos, nós já citamos exemplos, né, de formas que podem ser utilizadas, né, da apresentação dessas nanopartículas, e alguns exemplos de ativos que podem ser e que já são veiculados dentro dessas nanopartículas, né? Então, já existem no mercado produtos com nanosferas de vitamina C. Então, a vitamina C ela é um potente antioxidante para a nossa pele, né? E também ajuda no estímulo da produção de colágeno. O nanoresveratrol também tem poder antioxidante, potente poder antioxidante, né? Regenera a pele, tem ação anti-envelhecimento. A nanocafeína, utilizada principalmente no combate à celulite, por ser também ativador da lipólise. Os nanohidroxiácidos, que promovem a renovação celular, utilizados principalmente como peeling químico suave. O nanocógico, né, que é utilizado com ácido cógico, que ele tem ação clareadora e anti-idade, utilizado também para tratamento de melasma. Nanofatores de crescimento. Esses nanofatores de crescimento, eles promovem a ativação na produção de colágeno, melhoram a cicatrização e estimulam também o crescimento do cabelo. Esses nanofatores de crescimento, eles são utilizados junto com um procedimento estético que é conhecido como microagulhamento, que ele favorece também ali o drug delivery desses ativos. As nanopartículas de óxido de titânio, que são bastante conhecidas e são utilizadas principalmente nas formulações de fotoprotetores, né? Então, elas possuem fotoproteção segura e sem textura oleosa e esbranquiçada, trazendo aquela transparência para os filtros solares. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de estudos que estão em desenvolvimento ou alguns estudos que já foram realizados com o uso com o uso da nanotecnologia em cosmético, né? Então, nós vamos citar aqui as aplicações dos lipossomas em cosméticos, né? Então, os lipossomas são encontrados em muitas formulações cosméticas de maneira a transportar essas substâncias ativas até a epiderme, né? Além disso, podem ser incorporados nos cosméticos com o intuito de elevar a quantidade de lipídio no extrato córneo e ajudar na hidratação da pele. Nessa figura, nós temos a estrutura esquemática do lipossoma contendo o OMC, que é o octil-metoxicinamato, que é um filtro para radiação UVB, né, utilizado na formulação de filtros solares, claro,
né? E aí eles foram, essa substância, esse filtro químico, foi incorporado nesses lipossomas para aumentar a segurança e eficácia desse filtro na formulação, né? Então aumentou o tempo de retenção dessa formulação no extrato córneo, né? E aí eles compararam e viram que esses estudos apontaram, né, para uma maior histocompatibilidade, maior tempo de deposição no extrato córneo, né? Então mostrando aí ser mais eficiente do que o OMC sozinho, sem ser incorporado nesse lipossomo. As aplicações das nanoemulsões, né? No caso das nanoemulsões, elas têm o objetivo de reduzir o tamanho daquelas gotículas nas emulsões, né? Com o poder, né? Com a finalidade de potencializar a biodisponibilidade das substâncias ativas que dispersem tanto na fase hidrofílica quanto na fase lipofílica. Então, as emulsões, que são compostas por uma fase oleosa, fase aquosa e tensoativos, né? Nós diminuímos o tamanho dessas gotículas, formando essas nanoemulsões. E aí, nesse estudo, foi utilizada uma nanoemulsão com 2 surfactantes, no caso os polissorbatos, e aqui utilizaram o SPAM 80 e o Twin 80, né? E aí, quando a gente utiliza essa mistura de tensoativo, a gente aumenta o balanço hidrofílico lipofílico, né? Fazendo com que ele fique mais próximo do equilíbrio lipofílico e hidrofílico do cabelo, né? E aí, nessa nanoemulsão, eles utilizaram o silicone, e aí fizeram com que o silicone ficasse mais tempo retido nos fios do cabelo do que o silicone convencional, sem estar presente na nanoemulsão, tá? Então, principalmente por eles terem aumentado a compatibilidade, né, nesse equilíbrio lipofílico e hidrofílico. Então, aqui a gente mostra, né, esse esquema ilustrativo do processo de absorção da nanoemulsão na camada hidrolipídica emulsiva do cabelo. Outra aplicação são em relação às nanocápsulas, né? Então, as nanocápsulas também podem ser utilizadas, e aí elas são utilizadas principalmente para evitar odores desagradáveis de algum princípio ativo, proteção de substâncias ativas sensíveis e evitar possíveis incompatibilidades entre os ingredientes da formulação. O que a gente sabe em relação a uma formulação cosmética, né? Então, os cosméticos, eles possuem muitos componentes dentro de uma formulação. E sempre que a gente aumenta a quantidade de componentes de uma formulação, a gente aumenta a incompatibilidade também entre esses componentes, seja dos recipientes utilizados, seja dos princípios ativos, né? Então, quando a gente coloca um princípio ativo dentro de uma formulação cosmética, a gente precisa pensar qual é a compatibilidade, principalmente se está presente numa emulsão, e aí a gente precisa pensar nessa compatibilidade relacionada aos tensoativos que estão dentro dessa emulsão, né? E aí a gente também precisa pensar na proteção desse princípio ativo dentro daquela formulação, né? Então, nesse estudo, eles fizeram nanocápsula, os autores fizeram nanocápsulas de PLA, né? E aí foram verificar a estabilidade e a eficácia no transporte das fragrâncias, né, na encapsulação dessas fragrâncias. Então, as fragrâncias, elas contêm moléculas aromáticas instáveis, né, e muitas vezes insolúveis naquela formulação. Então, eles encapsularam esses perfumes, essas fragrâncias ou essências, pode ser chamado dessa forma também, né, e aí verificaram que essa fragrância, ela ficou sendo liberada até 48 horas após o uso desse desodorante, né? Então, faz com que essa formulação ela tenha um perfume mais longo, mais duradouro. Existem também as nanopartículas sólidas lipídicas, né, que são as SLNs, e elas possuem um núcleo uniforme, sólido e lipofílico, que reduz a capacidade de movimentação das moléculas das substâncias ativas incorporadas e permitem controlar ou limitar o escoamento dessas durante o armazenamento.
Então, nesse estudo, eles utilizaram o retinol e um derivado do retinol, que seria o palmitato de retinol, e foram incorporadas num hidrogel e num creme, né? Então, nesse caso, num creme óleo-água, em que, na verdade, a gente tem uma emulsão com maior quantidade de água. E aí testaram a influência da penetração dessas substâncias ativas comparado com as formulações convencionais e obtiveram resultados positivos também, onde seu uso alterou, né, a liberação ali do retinol e do palmitato de retinol e melhorou também a retenção no extrato core. Aplicações também das nanopartículas de prata em cosméticos, né? Então, as nanopartículas, elas têm a característica de possuir uma ação antibacteriana, né? Então, elas também já foram descritas em alguns cosméticos, como desodorantes, máscaras faciais, alguns cremes anti-envelhecimento, né? E aí, nesse outro estudo, eles desenvolveram um desodorante nano antibacteriano, né, em que as partículas de prata acabam por conjugar os custos de produção relativamente baixos com as fortes propriedades antibacterianas, sem toxicidade e sem efeitos adversos. Aplicação também dos fullerenos em cosmético, o que leva também uma preocupação à citotoxicidade, que eu vou falar logo em seguida, né? Então, eles têm grande poder antioxidante e propriedades contra radicais livres de oxigênio e têm sido alvo de investigação para aplicação em cremes anti-envelhecimento. Então, qual seria o mecanismo, né? Além do mecanismo de anti-envelhecimento, eles também trazem algumas ações, têm sido descritas ações clareadoras, né? Então, eles têm foi observada uma possível atividade inibitória da melanogênese por parte desses fullerenos, tornando, né, uma substância tornando-os de grande interesse como substâncias ativas para a formulação de produtos clareadores da pele, tá? E aí, visto todos esses exemplos relacionados à aplicação de nanopartículas, né, de formulações nanocosméticas, surge, né, com certeza, uma preocupação da comunidade científica em relação à toxicidade desses cosméticos. Então, já existe no mercado uma grande busca, né, e uma grande oferta também em relação a esses cosméticos. E aí foi publicado, né, um relatório acerca das preocupações que são relacionadas à toxicidade e dos riscos dessas nanoformas em produtos cosméticos. Alguns nanomateriais foram alvos dessa análise, que foi realizada pelo Comitê Científico de Segurança do Consumidor da União Europeia, e dentre desses alvos nós podemos citar as nanopartículas de prata, de sílica, os nanocompósitos poliméricos de estireno e acrilatos. O nome desse documento esse documento foi nomeado como Aconselhamento Científico sobre a Segurança de Nanomateriais em Cosméticos e teve a intenção de elencar aspectos importantes relacionados à segurança do uso em produtos cosméticos. Então, eles determinaram que o uso de qualquer nanomaterial em produto cosmético pode potencialmente levantar uma preocupação sobre a segurança do consumidor. É importante racionalizar essas preocupações e identificar os nanomateriais que requerem atenção prioritária para a avaliação de segurança. A esse respeito, esse conselho destacou brevemente os principais aspectos gerais dos nanomateriais que devem levantar uma preocupação de segurança para um avaliador, gerente de segurança, de modo que o nanomaterial em questão poderia ser submetido a uma avaliação de segurança adequada no contexto do uso em cosméticos para estabelecer a segurança do consumidor. Eu trago esse texto inteiro, né, para que vocês possam ter um conhecimento, né, da preocupação que a própria indústria tem em relação à formulação desses cosméticos e à comercialização e o uso contínuo desses cosméticos. Por que isso? Porque os cosméticos, eles precisam passar por alguns testes. Nós não vamos entrar em detalhes nos testes, mas podemos citar alguns testes in vitro que são validados, né, para que possa ser avaliada a segurança dos ingredientes cosméticos que são utilizados, sendo que os nanocosméticos também precisam seguir todos esses testes para que seja liberado o seu uso, tá? E aí, eles também disponibilizaram
nesse documento a lista de nanomateriais prioritários no catálogo da União Europeia em 2019, com base no potencial de risco que eles oferecem. Né? Então, aí nesse documento estão listadas as nanoformas mais utilizadas na área de nanocosmético e aí seguidos de observações relacionadas aos aspectos de risco. Então, essa lista pode ser encontrada nesse site, eu deixei aqui a referência para vocês, né, para que vocês possam, caso tenham interesse, de verificar quais são os nanomateriais mais utilizados e quais são os riscos que esses nanomateriais podem oferecer. Eu deixo essa frase para a gente finalizar essa apresentação, né, falando sobre a cosmetologia do futuro, que na verdade já é uma cosmetologia do presente, que ela está relacionada, já é essencialmente uma cosmetologia científica, funcional e preventiva. Então, ela permitirá evitar ou corrigir todos os fatores de envelhecimento da pele. Então, lembrando que todos os cosméticos, né, a maioria dos cosméticos hoje em dia estão focados em serem multifuncionais, né, em possuírem nanotecnologia e fazer o uso dessa tecnologia para que a gente melhore, corrija, né, principalmente os fatores de envelhecimento relacionados a rugas, relacionados a manchas na pele e por aí vai, tá? Eu gostaria muito de agradecer à comissão organizadora pelo convite e fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigada!